Olá, amante do terror. Esse vídeo não vai ser sobre o Cartoon Cat em si, mas sim um aprofundamento na teoria que eu fiz sobre o mesmo, porque eu acho que não ficou muito bem explicado o que seria a Toon Force negativa. Mas se você quiser saber mais sobre o Cartoon Cat em si, o card está acima. Antes de sabermos o que é a Toon Force negativa, primeiro temos que saber o que é a Toon Force. A Toon Force, como diz o nome, é o poder dos desenhos animados. Sabe quando algum personagem de desenho animado, principalmente aqueles mais antigos, faziam algo maluco e totalmente fora das leis da física? Por exemplo, tirar um arsenal de armas inteiro do bolso, ou cair de alturas extremas e sair ileso? Pois é, a Toon Force é o poder que os desenhos animados têm de quebrar totalmente as leis da física ao seu favor, sendo quase igual à manipulação da realidade, porque quando alguém tem esse poder, ele se torna invencível pelo simples fato de que a Toon Force é um poder cômico ilimitado e os desenhos a usam única e especificamente para causar humor, como podemos ver em O Máscara ou Looney Tunes. Mas aí chegamos na teoria da Toon Force negativa. E o que seria ela? Como tudo na vida, ao seu lado oposto. Se a Toon Force é o lado onde há a alegria, a Toon Force negativa seria o lado do medo, da angústia e do terror. Basicamente, quando um personagem vilão possui a Toon Force, ele acaba por fazer o mal, e o simples fato dele ter esse poder já o torna um dos seres mais perigosos do mundo, ou do universo, porque dado as possibilidades, ele pode fazer de tudo. Esse poder nas mãos erradas pode ser catastrófico a níveis extradimensionais. Mas, será que é mesmo? Vamos ver. Existe uma coisa que eu chamo de proporcionalidade universal. Basicamente, quando uma coisa de um universo é trazida para outro, ela acaba se prendendo à proporcionalidade, ou seja, suas capacidades ficam proporcionais àquele plano material. Não conseguiu entender? Vou te dar um exemplo entre dois universos totalmente diferentes, o cinematográfico e o cartoon. Thanos, com todas as joias do infinito, contra o Pernalonga. Se levarmos o Thanos para o universo de Looney Tunes, ele vai ser feito de bobo, porque o Pernalonga possui a Toon Force ao seu favor. Então, se Thanos estalar os dedos, o coelho vai simplesmente aparecer em outro lugar, fazendo alguma piada. Agora, se levarmos o Pernalonga para o universo de Avengers, a coisa muda, porque lá ele não teria todo o potencial da Toon Force, tendo ela muito mais limitada, ou até mesmo nula. E por que eu disse tudo isso? Para chegar em um único ponto. Cartoon Cat. De acordo com a minha teoria, Cartoon Cat teria em posse a Toon Force negativa, com os mesmos poderes da Toon Force normal, porém reservada ao lado sombrio. E nesse caso, Cartoon Cat. Então imagine todo esse poder nas mãos de um ser tão maligno quanto ele. Pois bem, não é tanto assim. Como eu mencionei antes, ainda existe a proporcionalidade. Então, se Cartoon Cat possui a Toon Force negativa, ela com certeza é muito mais limitada do que seria se ele estivesse em um desenho animado. Então ele acaba ficando preso a essa proporcionalidade. Mas não se engane, porque ele ainda é poderoso o suficiente. E aquela comparação que eu fiz entre Cartoon Cat, Holy Man e Void Nugget ainda é válida. Mas para isso, eles precisam estar em seus respectivos universos. No caso, Cartoon Cat precisa estar nos desenhos animados para desfrutar o máximo da Toon Force negativa. Então, em resumo, a teoria da Toon Force negativa se baseia totalmente no lado oposto ao satírico da Toon Force dos personagens animados, sendo uma força destinada aos personagens malignos
vilões, monstros e seres que querem causar o caos. Cartoon Cat é o detentor dessa força. Porém, como ele se localiza na vida real, ela é muito mais limitada. Então, ele não pode realizar coisas extraordinárias como criar um outro mundo. Mas mesmo assim, ele consegue fazer algumas, como, por exemplo, esticar o corpo de uma forma anormal, criar outros objetos a partir do nada. Mas afinal, por que ela se torna tão limitada? Por causa que algo nesse nível poderia colapsar o espaço e tempo por causa das constantes quebras entre as realidades. Então, para evitar disso acontecer, a própria realidade de cada universo se encarrega de limitar as possibilidades. Porque se não fosse assim, Cartoon Cat já teria literalmente transformado a Terra no próprio inferno, trazendo sofrimento eterno para toda a humanidade. E agora me veio à mente, será que Void Nugget, com a sua manipulação da própria realidade, poderia por acaso tirar essa limitação?